Quantas vezes você já sentiu que estava diante de uma oportunidade única e soube, no fundo, que merecia algo maior, mas, paradoxalmente, parecia que tudo o que você tentava não dava certo? Ou pior, você começou algo com toda a energia do mundo, se jogando de cabeça, mas, de repente, a motivação se esvaiu e o fôlego acabou? Isso já aconteceu com você? A sensação de estar completamente travado, como se fosse impossível avançar, não importa o quanto você se esforce? Às vezes, o impulso é tão forte no início, mas o medo, a insegurança e as distrações vão tomando conta até você perceber que a oportunidade já passou. Você então se pega dizendo para si mesmo, vou fazer isso depois, ou mais uma vez, você acaba se distraindo com qualquer coisa menos importante. Talvez com as redes sociais, com o celular, com tarefas que não têm nada a ver com o seu objetivo. O dia passa, a semana passa e o ciclo se repete. Mas a autossabotagem não aparece do nada. Ela não surge da noite para o dia. Ela se infiltra lentamente, se desenvolve aos poucos, como um hábito que vai tomando forma sem que você perceba. Você pode não perceber, mas em muitos momentos da sua vida, você já esteve no lugar em que sentiu que não estava indo a lugar algum, mesmo sabendo que poderia mais. Esse é o problema. O ciclo se retroalimenta constantemente e, quanto mais você tenta sair dele, mais ele parece te puxar de volta. E a questão mais importante aqui é: o problema não está lá fora, no que está acontecendo ao seu redor, no que os outros dizem ou fazem. O verdadeiro desafio está dentro de você. A maior batalha da nossa vida não é contra o mundo, mas contra a nossa própria mente. A autossabotagem é uma guerra silenciosa, mas poderosa, contra o nosso próprio potencial. Você é o maior inimigo de si mesmo. Por que essa guerra interna acontece? O que está por trás desse comportamento que nos faz se sabotar? Como conseguimos colocar tanto esforço, tanta energia e ainda assim nos impedir de avançar quando sabemos que temos tudo para conquistar? Vamos entender a fundo o que acontece na nossa mente e por que, muitas vezes, quando sabemos que é hora de agir, algo nos impede de dar o primeiro passo. A origem da autossabotagem. A autossabotagem não começa do nada, como uma surpresa repentina. Ela tem raízes profundas e muitas vezes começa desde a nossa infância. Durante os primeiros anos de vida, somos imersos em um mundo onde a validação externa, o reconhecimento dos outros, é essencial para nosso bem-estar emocional. Crescemos com a ideia de que devemos agradar aos outros, que devemos seguir um padrão de comportamento para sermos aceitos e amados. E essa ideia, aparentemente inofensiva, vai moldando nossas ações e nossa autoestima. Quando somos crianças, aprendemos que, se formos bons, se fizermos as coisas certas, seremos recompensados com carinho, atenção e aceitação. No entanto, o que não nos ensinam é que, à medida que vamos crescendo, essa validação externa se torna um peso, uma prisão emocional. Começamos a viver para os outros e não para nós mesmos. O comportamento de agradar se torna um mecanismo tão enraizado que muitas vezes nem percebemos o quanto estamos nos sacrificando por um tipo de aceitação que nunca nos preenche completamente. Esse comportamento de agradar os outros começa de forma natural, instintiva. Mas o que era um simples desejo de ser amado e aceito, aos poucos, se transforma em uma necessidade de aprovação externa. Esse desejo de agradar acaba se tornando uma obrigação que, sem perceber, vai dominando sua vida. Você começa a se anular para se encaixar, para se ajustar aos padrões dos outros. E o que deveria ser uma virtude, como ser gentil, se torna uma prisão emocional que te impede de ser quem você realmente é. E a parte mais insana desse ciclo é que quanto mais você se doa aos outros, mais exigem de você. Você se sacrifica por um reconhecimento que nunca chega, por uma aprovação que parece sempre distante. O peso da frustração vai se acumulando. Isso acontece porque a verdadeira aceitação começa de dentro para fora. A psicologia moderna, especialmente os ensinamentos de Carl Rogers,
nos lembra que a base de uma saúde emocional forte e de um bom relacionamento conosco mesmos vem do autorrespeito. Quando perdemos isso, a autossabotagem começa a se infiltrar. A autossabotagem não é apenas um comportamento simples. Ela se transforma em uma dinâmica interna complexa que vai tomando o controle e nos afastando da nossa verdadeira essência. A questão é, como voltamos a nos reconectar com nossa verdadeira essência, com nossos desejos verdadeiros? Como podemos parar de ser reféns da opinião dos outros e voltar a agir de acordo com nossas próprias escolhas, necessidades e aspirações? A psicologia da autossabotagem. Como ela funciona dentro de você. A autossabotagem não é apenas uma questão de ser preguiçoso ou procrastinar. Ela é muito mais do que isso. A autossabotagem é uma dinâmica interna complexa que nos impede de agir de maneira alinhada com os nossos verdadeiros desejos e necessidades. Essa dinâmica se manifesta de várias formas: procrastinação, vitimização, falta de autoconfiança e até a paralisia emocional. Uma das formas mais comuns de autossabotagem é a procrastinação. Você já percebeu como procrastinar se torna um comportamento repetitivo? E o mais insano, procrastinamos as coisas que mais queremos fazer. Muitas vezes, procrastinamos não porque estamos sendo vagos, mas porque temos medo de falhar, de não sermos bons o suficiente, de não atender às nossas próprias expectativas. O medo do fracasso nos paralisa, mas, ao mesmo tempo, o medo do sucesso também nos impede de agir. O paradoxo é, temos medo de falhar, mas também temos medo de ser bem-sucedidos, pois o sucesso vem com a responsabilidade de fazer mais e de manter o padrão. A procrastinação é uma fuga, uma forma de evitar o desconforto de sair da nossa zona de conforto. Mas, em vez de encontrar alívio, o que ocorre é que nos afundamos ainda mais em ansiedade. Esse comportamento cria um ciclo vicioso, onde o medo nos impede de agir. Mas, quando não agimos, nos sentimos ainda mais ansiosos e incapazes. A falta de confiança em nossa capacidade de lidar com as consequências das nossas ações se torna uma prisão. Outro fator fundamental da autossabotagem é a vitimização. Esse é um mecanismo psicológico em que assumimos uma postura passiva diante das dificuldades da vida. Ao nos colocarmos como vítimas das circunstâncias, renunciamos ao nosso poder. Dizemos para nós mesmos que não temos controle sobre nossa vida, que o mundo está contra nós, e esperamos que algo ou alguém mude as coisas por nós. Essa sensação de impotência nos paralisou, e enquanto esperamos, o tempo passa, as oportunidades vão embora e nada muda. Não se trata de negar que há coisas que não podemos controlar, mas a verdade é que, quando aceitamos o papel de vítima, perdemos a chance de tomar as rédeas da nossa própria vida. Jung nos ensina que a autossabotagem também vem da nossa sombra. A sombra é aquilo que não queremos ver dentro de nós mesmos. Nossos medos, inseguranças, falhas. Ignorá-los não faz com que desapareçam. Ao contrário, eles continuam lá, esperando o momento certo para sabotarem nosso progresso. Quanto mais ignoramos nossa sombra, mais ela ganha força. E mais difícil fica enfrentar as dificuldades da vida de maneira saudável. Superando a autossabotagem. Estratégias práticas para romper o ciclo. Agora que você entendeu de onde vem a autossabotagem e como ela se instala silenciosamente em nossa vida, a grande pergunta é: como podemos romper esse ciclo vicioso que nos impede de seguir em frente e de alcançar nossas verdadeiras potencialidades? Como mudar a mentalidade, a maneira de pensar e finalmente agir de maneira consistente e alinhada com nossos objetivos? Primeiro, é importante entender que a superação da autossabotagem não acontece da noite para o dia. Romper o ciclo de autossabotagem exige paciência, autocompaixão e ações deliberadas. Requer uma mudança real na forma como vemos a nós mesmos, o mundo e nossas próprias escolhas. Cada um de nós tem o poder de mudar sua trajetória, mas essa mudança começa internamente. Passo 1. Enfrente seus medos diretamente.
A autossabotagem muitas vezes está diretamente ligada aos medos internos. O medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo da rejeição e, paradoxalmente, o medo do sucesso. O que nos impede de agir muitas vezes não é a falta de habilidades, mas sim o medo de nos expor, de falhar ou de sermos julgados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é enfrentar esses medos de frente. Quando falamos de enfrentar o medo, não estamos falando de eliminar o medo completamente, mas de aprender a agir com ele. O medo é natural, ele sempre vai existir, mas você precisa entender que não é o medo que define sua vida, mas a forma como você escolhe reagir a ele. A única maneira de superar o medo da procrastinação é começar a agir, mesmo quando não se sente pronto. Cada vez que você age, mesmo com medo, está fortalecendo sua confiança e mostrando para si mesmo que é capaz de ir além. Passo 2. Pare de se vitimizar. A vitimização é uma das maiores armadilhas da autossabotagem. Quando nos colocamos no papel de vítima, automaticamente negamos nosso poder pessoal e aceitamos a ideia de que não temos controle sobre nossas vidas. Adotar o papel de vítima é uma maneira de fugir da responsabilidade e da ação. Quando você diz coisas como "eu não tenho controle", "não tenho sorte" ou "as coisas nunca dão certo para mim", você está se negando a assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Aceitar a responsabilidade pelos próprios atos é o primeiro passo para romper o ciclo de vitimização e recuperar seu poder. Isso não significa que você vai assumir a culpa pelas dificuldades da vida, mas sim que você vai assumir o controle sobre como reagir e o que fazer a partir de agora. Pare de se esconder atrás de desculpas. O primeiro passo para romper com a autossabotagem é parar de se colocar no papel de vítima. Você não é refém das circunstâncias, você tem o poder de mudar sua trajetória, e isso começa com a decisão de agir. Ao fazer isso, você começa a reescrever sua própria história. Passo 3. Defina limites claros. Outro grande problema que perpetua a autossabotagem é não estabelecer limites claros para si mesmo e para os outros. Quando você está acostumado a agradar os outros, muitas vezes acaba se anulando e colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Isso é um erro. O respeito pelos outros começa com o respeito por si mesmo. Se você não sabe colocar limites, as pessoas ao seu redor vão tomar as rédeas da sua vida e você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado. Dizer não pode ser difícil, especialmente se você está acostumado a agradar. Mas dizer não é um dos maiores atos de autocompaixão que você pode praticar. Quando você aprende a dizer não de maneira firme, você está dizendo sim para seu próprio bem-estar, para sua saúde emocional e para o respeito que merece. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, é um ato de proteção emocional. Ao fazer isso, você garante que sua energia, seu tempo e sua saúde emocional sejam respeitados. E, quando você começa a respeitar seus próprios limites, as outras pessoas também passarão a respeitá-los. Passo 4. Mude sua relação com o erro. Uma das principais barreiras para o sucesso é o medo do erro. Muitas pessoas têm uma relação negativa com o erro, o que as impede de tomar riscos e seguir em frente. A sociedade tem nos ensinado a temer o erro, a vê-lo como uma falha irreparável. Mas o erro não é fracasso, ele é uma oportunidade de aprendizado. Cada erro que você comete contém uma lição valiosa. Ele aponta para áreas que precisam ser aprimoradas, fortalece sua capacidade de tomar decisões melhores no futuro. Ao invés de ver o erro como um obstáculo, comece a vê-lo como um degrau no caminho para o sucesso. Cada pequeno erro é uma oportunidade de crescer, de melhorar e de se tornar mais forte. Quando você aprende a encarar o erro de forma positiva, ele deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado no seu crescimento. Passo 5. Celebre as pequenas vitórias.
Às vezes, estamos tão focados no objetivo final que esquecemos de celebrar os pequenos passos ao longo do caminho. A mentalidade de sucesso não exige que você espere até conquistar tudo para se sentir vitorioso. Cada passo que você dá, cada pequena vitória, merece ser celebrada. É importante reconhecer o progresso, mesmo que ele pareça pequeno. A celebração das pequenas vitórias mantém sua motivação alta e ajuda a construir uma energia positiva que vai impulsioná-lo para a frente. A autossabotagem desaparece quando você aprende a valorizar sua jornada, a focar nas pequenas conquistas e a viver o presente. Cada passo em direção ao seu objetivo é uma vitória, e isso deve ser celebrado. Ao celebrar suas vitórias, você cria uma mentalidade positiva e aprende a aproveitar cada momento da jornada. Construindo uma mentalidade de sucesso. Agora que você sabe como superar a autossabotagem, vamos focar em construir uma mentalidade de sucesso que te capacite a seguir em frente com confiança, clareza e propósito. A mentalidade de sucesso não se trata de alcançar a perfeição ou evitar erros. O sucesso é sobre ação constante, aprendizado e crescimento. Trata-se de abraçar o processo e não o objetivo final. O segredo para uma mentalidade de sucesso está em entender que o sucesso é uma jornada, não um destino. Não se trata de alcançar um ponto final, mas de tomar ações consistentes continuamente para atingir seus objetivos. Isso significa criar impulso através de passos diários e aprender tanto com os sucessos quanto com os fracassos ao longo do caminho. Para adotar essa mentalidade, veja os desafios como oportunidades de crescimento e não como obstáculos. Cada revés é uma chance de aprender algo novo. Quanto mais você abraçar o crescimento, mais resiliente e capaz você se torna. O sucesso é alcançado fazendo um pouco mais a cada dia e melhorando a cada experiência. Uma parte fundamental dessa mentalidade é desenvolver um relacionamento saudável com os erros. Erros não são fracassos, são parte do processo de aprendizado. Em vez de temer o fracasso, reconheça-o, aprenda com ele e use-o como motivação para continuar. A verdadeira medida do sucesso está em como você se recupera dos contratempos e segue em frente. No final, construir uma mentalidade de sucesso significa priorizar o progresso, em vez da perfeição. Trata-se de se apresentar todos os dias, aprender com a jornada e confiar que seus esforços consistentes o levarão aos seus objetivos. Continue avançando e lembre-se, o sucesso não é sobre ser impecável, é sobre perseverança, adaptabilidade e crescimento contínuo. A escolha final. Agora, a grande questão é: qual será a sua escolha? Vai continuar se auto-sabotando, permitindo que o medo, a procrastinação e a vitimização dominem sua vida? Ou vai tomar as rédeas da sua história e agir com clareza e propósito? A mudança começa dentro de você, e a decisão de dar o primeiro passo é o que vai transformar sua realidade. Não importa o quão difícil seja o caminho, o sucesso começa com uma escolha interna. Você tem o poder de mudar sua vida, mas isso só acontecerá quando você decidir agir. O segredo não está em esperar pelas condições perfeitas, mas em tomar ação, mesmo sem sentir toda a motivação. Cada pequeno passo dado é uma vitória sobre o medo e a procrastinação. O sucesso não é um grande evento, mas uma sequência de decisões e ações consistentes. O que você escolhe agora determinará seu futuro. Pare de esperar a motivação perfeita e comece a agir. Lembre-se, a transformação começa com o primeiro passo. Então, qual será a sua escolha?